Nos últimos meses, o torcedor do Barcelona tem vivido uma montanha-russa de emoções. Depois de uma temporada fantástica, com um futebol dinâmico e cheio de intensidade, o time de Hans Flick parece ter perdido o brilho. A equipe que encantou a Europa na temporada passada agora sofre para manter a posse, falha na criação e demonstra fragilidade defensiva. Mas afinal, o que aconteceu com o Barcelona de Hans Flick? Hoje vamos entender os bastidores dessa queda de desempenho, os problemas físicos, táticos e mentais que atingiram o elenco e o que pode ser feito para o time voltar a jogar bem novamente. Quando Hans Flick chegou ao Barcelona, trouxe consigo a promessa de um estilo de jogo moderno, pressão alta, intensidade e transições rápidas, algo inspirado com o que ele fez no Bayern de Munique de 2020. E na primeira temporada funcionou muito bem, o time encaixou perfeitamente. Gavi, Pedri e De Jong comandavam o meio-campo, enquanto Lamine Yamal desequilibrava pelos lados. Lewandowski reencontrava o faro de gol, e o brasileiro Rafinha teve a sua melhor versão sob o comando do técnico alemão. O Barça pareceu ter encontrado a sua identidade, uma mistura entre o DNA da posse de bola e a verticalidade alemã. E após uma primeira temporada incrível, todos esperavam que o Barcelona de Hans Flick melhorasse ainda mais e continuasse brigando pelos grandes títulos do futebol europeu nessa temporada. Porém, como nós estamos vendo, não é isso que tem acontecido. Na temporada 2025-2026, o rendimento do time começou a despencar. O Barcelona passou a sofrer fisicamente, a pressão alta perdeu coordenação e as linhas ficaram espaçadas. Os adversários, antes acuados, começaram a encontrar espaços com facilidade. A defesa, que já não era tão boa, começou a sofrer ainda mais com transições rápidas e bolas longas. E no ataque, a previsibilidade tomou conta. Sem intensidade e sem inspiração, o Barcelona de Hans Flick começou a perder pontos que antes eram certos. E a linha alta do Barcelona, que na temporada passada funcionou muito bem, nessa parece fora de ritmo, e o time espanhol vem sofrendo cada vez mais defensivamente. O Barcelona vem sofrendo cada vez mais gols nessa temporada. Até o momento, o time espanhol sofreu 20 gols em 15 jogos, uma média de gols sofridos muito maior do que na temporada passada. Isso mostra o desajuste na defesa do time de Hans Flick. E essa fragilidade defensiva tem sido o calcanhar de Aquiles do Barcelona de Hans Flick nessa temporada. E sem sombra de dúvidas, esse é um ponto que o Barcelona precisa melhorar demais se quiser brigar pelos grandes títulos nessa temporada, assim como foi na última temporada. E outro aspecto que fez com que o Barcelona caia demais nessa temporada foi o fator físico. O estilo de jogo de Hans Flick exige um condicionamento físico extremo e o elenco do Barcelona não parece estar preparado para manter o mesmo ritmo que manteve na temporada passada. Alguns jogadores jovens, como Gavi e Lamine Yamal, começaram a sentir o desgaste, e outros, como Lewandowski e Dani Olmo, já não têm mais o mesmo nível físico de antes. E o resultado? Um time começou voando, mas terminou cansado e sem perna para pressionar, sem energia para reagir. E o preparo físico do Barcelona tem sido muito questionado nessa temporada, já que claramente o time não consegue manter a intensidade durante todo o jogo e eles acabam perdendo na intensidade das partidas, como foi no jogo contra o PSG, onde o Barcelona começou muito bem, porém no segundo tempo caiu muito de rendimento e acabou perdendo para o time francês por 2-1 na Champions League. E a parte física, sem dúvidas, tem que melhorar muito se eles quiserem voltar a jogar como jogaram na temporada passada, porque como dito, o estilo de Hans Flick exige demais da parte física dos jogadores, e até o momento esse quesito tem estado muito abaixo em relação à temporada passada. E outro aspecto que tem afetado muito o Barcelona nessa temporada é a falta de peças. O Barcelona ainda sofre com limite financeiro e não conseguiu montar um banco de reservas à altura dos titulares. Quando vieram as lesões, especialmente no meio campo e no ataque, Flick teve que improvisar. Os jogadores da base foram utilizados, mas a falta de experiência pesou. E em um sistema tão exigente, qualquer peça fora do encaixe desestabiliza toda a estrutura. Sem rotação e sem alternativas táticas, o time foi perdendo intensidade e confiança. E aquele futebol mágico da temporada passada simplesmente desapareceu. E a falta de bons jogadores do banco, com certeza, tem prejudicado muito o Barcelona nessa temporada. E outro aspecto que tem prejudicado demais também o Barcelona nessa temporada é a previsibilidade tática. Na temporada passada, Flick foi elogiado pela ideia ofensiva, mas criticado pela falta de variação. O Barcelona passou a jogar de maneira muito previsível, sempre tentando sair curto com laterais avançados e meia se aproximando, e com a linha de impedimento muito alta, mas os rivais começaram a entender o padrão e explorar os espaços deixados na defesa. E sem um plano B, o Barcelona ficou refém do próprio estilo. Quando o jogo travava, faltava criatividade e capacidade de improvisar.
O que antes era uma filosofia moderna virou uma armadilha tática. E outro aspecto que me prejudicando demais o Barcelona nessa temporada são as lesões, principalmente de Yamal e Rafinha. Na temporada passada, esses dois jogadores foram fundamentais para o estilo de jogo do Barcelona. No último ano, eles jogaram demais e foram essenciais nos grandes jogos. E com esses dois jogadores estando fora de forma, o poder de ataque do Barcelona caiu muito. E o time não vem conseguindo ter aquele ataque avassalador da temporada passada. E sem dúvidas, esses dois jogadores estão fazendo muita falta para o clube. E apesar de Yamal já estar jogando, ele claramente não está no seu 100%. O jovem jogador vem sofrendo de uma pubalgia na perna. E até o momento ele não conseguiu se recuperar 100%. E Yamal não vem tendo o mesmo desempenho da última temporada. E isso tem afetado demais o ataque do Barcelona. E apesar dos problemas, o cenário não é totalmente negativo. O Barcelona ainda tem uma base muito talentosa. Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Cubarsí e Baldé formam o núcleo de uma nova geração. Com ajustes táticos e reforços pontuais, especialmente um atacante de mobilidade, um meio-campista e também um zagueiro, o time pode voltar a competir em alto nível novamente. A questão é, Hans Flick vai conseguir reinventar o seu estilo de jogo ou o Barcelona vai precisar buscar um novo caminho ou até mesmo um novo técnico para voltar a competir no mais alto nível nessa temporada? O Barcelona de Hans Flick mostrou que tem ideias, talento e ambição, mas também revelou as limitações de um elenco em reconstrução e de um técnico que ainda busca se adaptar ao DNA do clube. No fim, talvez o maior desafio de Flick não seja vencer, mas encontrar o equilíbrio entre o futebol elétrico da Alemanha e a paciência do toque espanhol. E só o tempo dirá se ele vai conseguir fazer isso. Mas me falei, na sua opinião, Hans Flick vai conseguir dar a volta por cima, consertar esses erros do Barcelona e fazer com que o time brigue pelos grandes títulos nessa temporada? Comentei, gostaria demais de saber a sua opinião. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.